Como nós já falamos aqui algumas vezes, a nossa existência é um ato de resistência. Sim. E como bem disse a nossa líder negra brasileira, Luísa Barros, ex-ministra da Igualdade Racial, durante a abertura da terceira Conferência da Igualdade Racial, em um discurso histórico em Durban, no ano de 2001. Ou venham preparados, ou simplesmente não venham. E vocês estão preparados? É isso aí. Quanta sabedoria, não é? Vamos lá, vamos seguir nossa agenda com o toque Mulher Negra e o Mercado de Trabalho Global. Para esse momento, convidamos Verônica Vassalo, gerente de Equidade e Inclusão do Pacto Global da ONU, e Camila Sol, representante da Apex Brasil e da Sol Saboaria. Sejam bem-vindas. Bem-vindas. Que delícia esse encontro, que honra tê-las comigo nesse papo. Eu queria começar com uma pergunta para a Verônica, para a gente falar um pouco sobre as políticas e práticas de inclusão. Né? Quais delas têm sido eficazes para apoiar mulheres negras no mercado de trabalho global? Queria que você compartilhasse exemplo de empresas ou países que estão liderando iniciativas do tipo. Verô, por favor, sua autodescrição, depois sua resposta. Olá, boa tarde a todos e todas e todes. Eu sempre gosto de falar que eu sou Verônica Vassalo, sou neta da Dona Odete, filha da Dona Valquíria. Aprendi com a nossa griot, Benilda Brito, que estava aqui de manhã. Sou uma mulher negra, hoje estou com os cabelos de tranças, meio alourados, um vestido da Animale, que é a nossa embaixadora, um vestido salmão, com brincos aqui de búzios. E sou uma mulher bonita, né? Importante. Belíssima! A gente demora tanto tempo para trabalhar a autoestima, precisa falar isso, né, gente? É sobre. Mas muito bom estar aqui com vocês. Acho que, de fato, a gente tem um desafio muito grande quando a gente fala de mulheres em posição de liderança, em mulheres em negócios internacionais. Ainda é um mercado majoritariamente masculino, hétero, cis, né? Então, a gente tem aí, de fato, muitos desafios. No Pacto Global da ONU Rede Brasil, né, eu, à frente da Gerência de Diversidade, a gente vem com o movimento Elas Lideram. É um movimento que vem para acelerar a ambição 2030. A gente tem aí uma ambição de, até 2030, ter 50% de mulheres em posição de alta liderança dentro das empresas. Né? Alta liderança, então, acho que é importante falar, né, que são esses cargos de diretoria para cima, e a gente tem aí mobilizado todo o setor empresarial para que a gente consiga chegar nesse número. Dos movimentos, né, de direitos humanos e trabalho, o movimento Elas Lideram 2030 é um movimento que tem o maior número de empresas compromissadas. Né? Então, a gente vem fazendo um esforço muito grande para que a gente consiga avançar com as empresas aqui dentro do território, não só nacional, mas também internacional, pensando aí nas nossas parcerias, nos nossos diálogos. Né? A gente tem a nossa sede em Nova York, a gente vem dialogando também com outros pactos e fazendo parcerias também para que a gente consiga ampliar essa discussão. Hoje, o movimento tem as empresas embaixadoras, as parcerias estratégicas. A gente tem 128 empresas compromissadas com esse movimento. E a gente tem essa parceria super bonita com a Apex Brasil, né, que a Apex vem aí com um programa de mulheres e negócios internacionais. E a gente vem provocando muito a importância de também trazer a discussão racial para esse negócio. Né? Porque também, quando a gente fala de mulheres, quando a gente olha os indicadores do movimento Elas Lideram, a gente percebe também um perfil de mulheres. A gente ainda não vê mulheres negras, mulheres trans, mulheres com deficiência, mulheres 60+, mulheres em situação de refúgio. Então, é uma provocação que a gente vem fazendo
fazendo. Ainda é um mercado que a gente precisa explorar muito, e acho que esse programa vem muito nesse lugar, e acho que a Camila também vai trazer ótimas contribuições, até como participante do próprio, né, programa de mulheres aí em negócios internacionais. E a ideia de trazer esse tema e esse programa para cá, né, é para, de fato, a gente racializar também essa discussão de negócios internacionais, né? Na última semana, a gente estava numa reunião com uma executiva muito importante aqui da música, e ela trouxe para a gente como o continente africano tem muita coisa que quer negociar com a gente, como tem muitos negócios possíveis internacionais, e que a gente está muito distante desse lugar ainda. Então, acho que é uma possibilidade, esse programa, a gente começar a dialogar e trazer as mulheres negras também para essa discussão de negócios internacionais. Vamos ganhar em dólar, né, gente? Em euro. Obrigada pela contribuição, Verônica. Eu acho que você trouxe um ponto importante, que é a gente falar sobre a importância das metas e das métricas, né? Quando a gente fala de empoderar mulheres, de ocupar cargos de liderança, a gente precisa saber de onde a gente está saindo e qual é o objetivo que a gente quer alcançar, sair do campo da intencionalidade, né? Então, isso precisa vir na forma do número, né? Quantas mulheres nós agregamos numa quantidade X de anos, enfim, acho que é um ponto muito importante, e também falar do acolhimento das mulheres negras no lugar de liderança, né? Porque não basta a mulher negra ocupar aquele lugar, né? Muitas vezes as pessoas desistem do cargo por conta das dificuldades, dos enfrentamentos que as mulheres negras sofrem ao serem questionadas da sua competência, né? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente dizer. Acho que é um lugar que a gente vem muito olhando no movimento Elas Lideram, que a gente precisa avançar para além da inclusão. Depois que a gente coloca essas mulheres, qual a situação delas lá, né? A gente tem um gap de remuneração, a gente tem ambientes inseguros, assédio, violências, e aí, se a gente tem outras interseccionalidades, a gente tem outros atravessamentos também. E aí, aproveitando essa deixa, lembrar aqui para todo mundo que a gente tem uma pesquisa que está, né, aí em andamento, que é a 4ª edição da pesquisa sobre mulheres negras em posição de liderança, em parceria com a 99 Jobs e o Pacto Global. A Pri Salgado está liderando aí essa pesquisa lindamente. Então, né, provavelmente vocês devem ter recebido ou visto aí nas redes sociais, então, logo mais os resultados vão ser divulgados, e é importante a gente entender qual a percepção de mulheres negras em posição de liderança, né? Porque é aquela história que é o lema das pessoas com deficiência: nada sobre nós sem nós. Então, quer saber como que a gente está se sentindo? Pergunta para a gente, né? Camila, querida, com você. Eu queria saber quais são os principais desafios enfrentados por mulheres negras no mercado de trabalho global. Como esses desafios eles variam nas diferentes regiões e setores. Sua autodescrição, por favor. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu sou Camila Sol, sou empresária da Sol Sobaria, e hoje eu vim aqui representando a Apex Brasil. Eu sou uma mulher de pele preta, cabelos cacheados até os ombros. Estou com um blazer laranja bem vibrante, para vocês me verem de longe. E com algumas estampas aqui mais africanas, com dourado. Estou com uma blusa cor creme, de gola alta, com uma calça cor nude e um sapato. E um brinco também dourado, para brilhantar mesmo o look. Então, essa parte dos desafios, eu falo assim, né, nesse mercado global, eles são inúmeros. Mas o que eu elenquei, os principais, é a questão do idioma. Você participar de uma rodada de negócio ou de alguma missão internacional, se você não tiver um básico daquele idioma, te dificulta naquela mesa de negociação. Tem tradutores, sim, são excelentes profissionais, ajudam muito, mas tem momentos que talvez eles não estão com você e você precisa falar com o possível seu comprador. Então, e também tem tempo, né? Todas as rodadas de negócio têm 20 minutos. Então, em 20 minutos, a gente tem que pensar, falar, a pessoa traduzir, o outro falar e o outro também traduzir. Então, algumas negociações não podem ser tão efetivas naquele momento. Um outro desafio muito grande é o socioeconômico. Exportar, ganhar em dólar, euro e outras moedas é uma benção, é uma maravilha. Mas você tem que investir, gente. Tem que ter recursos financeiros mesmo para participar de missões internacionais, feiras de negócio, quando
quando você vai numa feira, parece que seu nome até muda de empresa. O povo vê assim, nossa, você estava com um instante numa feira, parece que sua empresa até cresce. Em questão assim, né, de prestígio. E participar também de deslocamento de eventos, que são muito importantes. Tem muitos eventos bacanas no Brasil também, tem projetos compradores, mas você tem que investir com uma embalagem, ou no meu caso, que é cosmético. Para eu vender para um país, eu tenho que notificar meu produto no país destino. Então, a Anvisa que é brasileira, mas cada país, igual na Colômbia, tem a Anbima. Eu tenho que registrar meu produto lá. Pode ser que a minha formulação aqui no Brasil ela está adequada, mas talvez na Colômbia eu tenho que mudar um componente ou alguma coisinha de gramas. Tem esses pormenores aí. Então, você tem que estar aberta mesmo, ter esse investimento, buscar também, né, investimento para auxiliar nesse processo. E outro também que eu falo, assim, a gente, algumas vezes, a dificuldade de ter acesso as políticas públicas é muito grande. Pelo menos onde que eu moro, assim, na minha região, como sou de São Paulo, sou de Minas, a gente parece que não tem muito acesso a isso. E tem muitas políticas públicas bacanas, mas se a gente não tem acesso, não tem como usufruir. Não tem como eu usufruir daquele benefício. Igual eu conheci o PAEX, que é um projeto da Apex Brasil, junto com o MIDIC, em 2022. E é um projeto totalmente público para inúmeras pessoas, homens, mulheres, e tem uma mentoria de mais de 3 meses gratuita. E isso, algumas vezes, não é tão mostrado para a gente poder ter acesso. Em um que a gente falou isso, a Benida falou um pouco, que a gente tem que ter confiança em nós mesmos, porque quando a gente está numa rodada de negócio, tem gente que fala assim, em quanto tempo você me manda um container? Um container é mais de toneladas. Aí você pensa assim, nossa, eu tenho que ter confiança, porque a nossa ancestralidade, pelo menos a minha avós, a minha mãe, bisavós, ela foi umas mulheres, algumas vezes, que teve limitações. Né? Essas limitações de acesso, de recurso financeiro, ou inúmeras. Pode trazer na nossa consciência que a gente não dá conta de mandar um container. Quando a gente fala container, porque o negócio é muito grande. É uma exportação muito assim, robusta. Então, a gente pensa assim, nossa, será que eu vou ter capacidade de mandar aquele container? Então, já vem aquela questão emocional de pensar assim, não, eu vou conseguir sim. Elas lutaram lá atrás para eu estar aqui, eu tenho que honrar o nome delas, fazendo diferente e conquistando mais espaço, e que meu produto pode estar no mundo inteiro. Então, eu falo assim, não, eu tenho que estar lá, eu tenho que, né, ir para frente. E algo que eu falo sempre, eu quero que a minha empresa transcenda as barreiras brasileiras, que as pessoas saibam que tantas pessoas negras, e homens e mulheres negras, são capazes, sim, de exportar e virar uma empresa exportadora enorme, que o mundo inteiro conheça a gente. Isso aqui vem do Brasil. E, além das regiões... Em até 2023, antes da Apex assinar o acordo de promoção de equidade, gente, a porcentagem de mulheres na liderança de empresas exportadoras era baixíssima, 14%. E a maioria era só do sul e do sudeste do país. Nordeste era uma minoria. Então, eles, por falta desse acesso também ao comércio exterior, dificultava. Hoje não, hoje eles estão, né, tendo bem mais acesso. O açaí está assim, inovando muito a questão do comércio exterior, mas no começo disso e os setores também que tem mais essas lideranças são moda, cosmético, alimentos e bebidas, e tem vários outros setores que também podem crescer nesse mercado. Artesanato é um deles, e tem muita demanda fora. A gente precisa saber onde que nós podemos nos capacitar e mandar nossos produtos mesmo para fora e receber em dólar, em euro, em outras moedas aí. For até Libra também, né? Obrigada, Camila. Acho que você tocou num ponto muito importante no começo da sua fala, que é a questão do idioma. Negócios internacionais, obviamente, falar outros idiomas é essencial, mas acho que tem uma coisa que é o transpor essa barreira do idioma, né? Às vezes a gente está
tão capacitado e acaba deixando de ocupar um espaço por conta do idioma, né? Então, acho que a gente precisa se fortalecer para falar outros idiomas, mas também a nossa própria autoestima, porque a gente fica sempre o tempo inteiro, será que eu estou falando bem o suficiente? Será que ele vai me entender? Será que esse texto está bom o suficiente? A gente não tem nada a perder, né? Arrisca, escreve, se ele não entender, ele que lute, vai lá no ChatGPT, no Google e busca a resposta, porque é o que a gente faz para tentar entender um estrangeiro, né? Então... Thaís, e acrescentando, na minha primeira rodada de negócio, tinha tradutor, mas era só para mandarim. E eu ia conversar com uma menina da China. E eu falei assim, não, o básico do inglês, eu vou, pode ter certeza. Mas, assim, eu já tinha decorado a minha parte, que eu queria falar do meu produto, os ingredientes, isso aí eu já fui afiada. Aí a pessoa virou assim para mim, mas você quer fazer negócio internacional? Não fala inglês? Eu falei assim, não, dominar não domina, eu preciso comunicar. Aí a moça que sentou comigo, que era da China, uma empresa muito grande, ela falou assim, não, fala no Google. Ela virou para mim desse jeito, fala no Google, que vai para a tradução para mim, eu falo e você fala. Eu falei assim, ótimo! Aí eu sofrendo, assim, cheguei, preparei, estava assim, toda assim, nossa, vim trazendo assim, no meu coração aquelas pessoas, falei assim, não, a gente vai vencer essa barreira. Aí ela falou assim, não, aqui, ó, fala aqui que o Google vai traduzir para mim, eu traduzo e nós conversamos. E deu certo. Eu falei assim, então, essa do idioma... Tem jeito para tudo. Eu falo que essa aí foi um case de sucesso. Mas eu acho que é isso, né? Se a gente parar para pensar, a solução tem. Porque, na verdade, o que eles gostam de falar é do que a gente não tem. Você pode falar todos os idiomas, de repente, nossa, você não fala hebraico? Você não fala italiano? Nossa, eu vejo que você fala... Mas é uma desculpa, né, muitas vezes, para a gente não ocupar aquele lugar que pode ser nosso, porque solução, tecnologia para resolver a barreira do idioma hoje tem, não, né? Estou batendo aqui os meus dreadlocks no microfone, peraí, deixa eu... Seguinte, vamos lá, Verô, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito do trabalho que você executa dentro do Pacto, né? Quais são as ações que você faz cotidianamente, como é que é o trabalho que você tem feito para promover as transformações? Trabalho árduo. Mas é importante, né? Como acho que a gente sempre fala que nossos passos vêm de longe. Não é fácil ser uma mulher negra em posição de liderança numa organização do tamanho do Pacto Global. Então, são muitos desafios, mas não é só sobre mim. É coletivo. Nunca foi individual, né? Ninguém faz... Gente preta, nunca vi uma pessoa preta fazer feijoada para si, sozinho. A gente só faz feijoada para uma galera. Então, sempre foi coletivo. A gente tem muitos desafios. Acho que na gerência de diversidade, equidade e inclusão, a gente vem olhando vários pilares aí, a questão de raça, etnia, a questão de gênero, a questão da pessoa com deficiência, gerações, pessoa em situação de refúgio, LGBTQIAP+. Então, a gente vem olhando para esses pilares e fazendo um esforço muito grande para dentro e para fora, para a gente, inclusive, interseccionalizar esses temas. Né? Então, a gente tem, dentro da gerência, os 2 movimentos. A gente tem 10 movimentos, né, no Pacto Global para acelerar a Agenda 2030. São movimentos com metas, como você falou, da importância de métricas. Então, a gente convida e mobiliza as empresas para que elas assumam compromissos públicos com esses números, e a gente monitora esses números anualmente, que tá no nosso, são os dados que estão públicos no nosso relatório Ambição 2030, que está disponível no site do Pacto. Então, a gente vem muito provocando para que a gente consiga acelerar essas agendas com as empresas. Né, a gente surge, né, com Kofi Annan, de fato, ali numa provocação, como que a gente traz o setor empresarial para essa agenda de direitos humanos e sustentabilidade. Então, a gente vem aí muito focando, olhando para os grupos historicamente minorizados e como que as empresas, qual a responsabilidade das empresas com esses grupos, né, na contratação, na permanência, no desenvolvimento, na qualidade da permanência e na ascensão também. Né? Por isso que tanto o movimento Raça é Prioridade, quanto o movimento Elas Lideram, a gente tem metas para pessoas negras em posição de liderança e metas para as mulheres
aí também em posição de alta liderança. E aí, hoje, inclusive, quando a gente trouxe a discussão de gênero, a gente falou que a gente tem que trazer gênero e raça juntos. E aí a gente provocar também sobre outros grupos, né? Quem são as pessoas que estão faltando nos lugares. Então, esse é o exercício que a gente vem fazendo. Não é fácil, né? De todos os movimentos, o movimento Raça é Prioridade é um movimento que, por exemplo, tem o menor número de empresas compromissadas. A gente tem 56 empresas compromissadas e a gente sempre se pergunta, né? Mas por que não, né? Raça não é prioridade, pensando no cenário que a gente vive hoje, né? Num país que tem aí uma herança histórica escravocrata. Então, a gente sabe qual que é a resposta. A gente tem um racismo estrutural, tem ainda uma negação do racismo. Então, é um desafio muito grande e a gente vem desenvolvendo isso de várias formas, possibilitando aí para as empresas que estão junto com a gente compromissadas uma jornada de conhecimento para que elas consigam chegar nesse lugar. A gente vem estabelecendo parcerias, né? Inclusive a gente tem o Pacto dos Pactos também, que eu gosto sempre de relembrar, que é uma parceria do Pacto da Promoção da Equidade Racial, Pacto Global e Mover, em que a gente vem unificando os esforços para que a gente consiga mobilizar o setor empresarial para a equidade racial. A gente não vem disputando a agenda, é algo que a gente vem sempre falando, né? Gilberto está ali, né, Gilberto? Firme e forte, a gente soma nas agendas, né? Então, por que não fazer juntos? Né? Por que, de fato, a gente ficar sempre segregando essas discussões? Porque a agenda é a mesma. A gente tem uma agenda que é equidade de gênero, equidade racial, e a gente tem que se somar. E, cada vez mais, a gente também dialogando com o governo, dialogando com as empresas, com as organizações não governamentais, com todas as pessoas e todas as organizações que estão envolvidas também nesse processo. Acho que um trabalho que a gente vem fazendo bastante agora, nesse momento, e que vem reverberando para as empresas, é como a gente também mobiliza a cadeia de valores. E aí acho que tem tudo a ver quando Camila traz a questão dos negócios, né, dos dificultadores, como que a gente também pode cobrar que as empresas tragam pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência e todos os outros grupos para dentro das empresas e dê oportunidades justas, mas também como que a gente dialoga com as nossas cadeias de valores, né? Então, eu vou contratar um serviço de fotografia. Eu vou contratar uma empresa de capital feminino? Eu vou contratar uma empresa, né, de pessoas negras? Então, acho que é um lugar também, porque a gente gera riqueza. A gente está falando de redistribuição de riqueza também. Então, eu sempre falo que as empresas têm um papel fundamental, porque a gente está falando de dinheiro. Onde está o dinheiro, gente? A gente precisa ir até lá também. E o papel ter o acesso dele também. Exatamente, né? O acesso a ele, e a gente precisa fazer com que as empresas se mobilizem dentro dessa agenda, porque isso também é estratégia de negócio. Eu sempre gosto de falar que os temas de diversidade, né, as pessoas falam muito, diversidade é tendência, vai passar. E eu falo, não é tendência, é pendência histórica, né? A gente tem uma dívida histórica muito grande e a gente está falando de demanda social. A gente sempre existiu e a gente sempre reivindicou a nossa existência, né? Por isso que a gente está aqui hoje, por isso que tantas discussões estão aí, porque muita gente veio capinando mato alto para a gente estar falando sobre isso hoje. Então, é demanda social. A gente existe e sempre resistiu e sempre se colocou nesse lugar. A gente está falando também de uma demanda legal, a gente está falando de cumprimento de lei, né? Então, tanto do ordenamento jurídico internacional quanto nacional, as empresas precisam cumprir a lei. Cumprir a lei, gente, é fazer o feijão com arroz. Mas a gente não gosta só do feijão com arroz, né? A gente gosta de um ziriguidum ali, de um borogodó, de um temperinho. Então, a gente precisa ir para além do cumprimento da lei. E é demanda de negócio hoje, né? Uma empresa que, de fato, não dialogar com esses temas está fadada a um insucesso. A gente está vivendo aí momentos de emergência, a gente tem urgência, né, para essa agenda de 2030. É tudo para ontem, né, como diz o Emicida. A gente não tem tempo mais. 2030 está aí e a gente tem muito o que fazer. Então, o Pacto Global da ONU Rede Brasil vem fazendo essa mobilização com as empresas em diversos temas, né? Acabei trazendo aqui mais focado em gênero e raça, dentro da gerência de diversidade, mas esse é o objetivo. E olhar para dentro também, olhar para dentro de casa. Eu sempre falo, antes de tentar mudar o mundo, tem que dar 3 voltinhas dentro de casa. Então, a gente está avançando aí. A gente tem agora... Cadê nossa diretora negra? A Flávia está ali. Dá um oi, Flávia. Nossa nova diretora, uma mulher preta. Né? Muito feliz que ela está aí com a gente.
A gente agora não tem só uma, não, tá? Tem a outra, mas acho que a Adriana não está aqui. Então, a gente tem várias diretoras negras agora. Então, a gente também está fazendo o exercício para dentro de casa. Não é fácil, né? Tem os desafios aí, tem os, como diz Benilda, né? Os racismos, os machismos, a LGBTI-fobias, mas a gente está aí se movimentando, acredito muito na força das instituições, e a gente se unindo, né? A gente vai conseguir, de fato, transformar esse mundo. A gente já não é mais como era antes. Eu sempre gosto também, muito como o Ariano Sussuarana fala, que a gente tem que ser um realista esperançoso, sabe? A gente entende que a gente tem muitos desafios, mas a gente também precisa olhar para as nossas conquistas, né? A gente está numa sala como essa, conversando sobre esse tema, é super importante, e a gente precisa também reconhecer e comemorar essas pequenas vitórias, para a gente ganhar força para seguir em frente. Obrigada. Acho importante a gente valorizar as iniciativas que têm sido realizadas, mesmo que lentamente, dos avanços, né? Então, queria, inclusive, celebrar a jornada do Pacto Transforma, que é um programa para lideranças para mulheres negras, para que elas ocupem brevemente cargos de alta liderança, e eu tenho orgulho de dizer que eu sou parte dessa equipe. Tem muitas das mulheres contempladas no programa aqui que... Somos 31 mulheres e somos uma fortaleza, a gente compartilha, né, lá no grupo as nossas alegrias, as nossas angústias, e somos semente, né? Já dá para saber que a gente vai conseguir já transformar o espaço que a gente ocupa e o futuro das meninas que serão CEOs em breve. Camila, agora conta lá dentro, todo dia, cotidiano, na Apex e na Saboaria, como é que funciona para tentar transformar um pouco o cenário e ter mais pessoas pretas? Como é que é esse trabalho? Eu falo que a gente tem que ter mais voz, né? Eu sou representante da Apex porque eu participo de iniciativas dela. Então, mas eu sou empresária, então a gente tem que colocar, igual eu falei, colocar o nosso produto à mostra, a nível Brasil, afora, tem várias oportunidades, mas a gente sempre encontra uma. A gente vai tentando. Eu vim do PayEx, que é um programa de primeira exportação, que dura em torno de uns 3 meses. Você tem uma mentoria exclusiva, sempre são mentores muito bem capacitados, então eles te dão todo um planejamento referente ao como é que é o mercado internacional, que país que é interessante o seu destino, de acordo com os seus NCM, com os códigos de cada produto, e também referente a serviço. E, por meio disso, veio esse acordo, né, esse acordo que a Apex assinou em março de 2023, que, por causa desse número, né, que eu falei para vocês, de 14%, era um número muito baixo de representatividade feminina nas lideranças de empresas exportadoras. Então, com esse acordo, começou a surgir programas, o Verônica falou, Mulheres em Negócios Internacionais, que é um programa que tem N funções. Tem função de tanto webinars, missões, feiras, tem projetos compradores também. O projeto comprador que eu falei, que eu estava conversando com a moça da China, foi por meio disso, porque você, sendo uma mulher na liderança ou no quadro societário, você tem uma pontuação extra. Então, para critério de desempate, você sai mais à frente. Então, isso ajuda a aumentar os números de empresas que estão aí nessa liderança. E, por meio disso, eu também participei da missão de cosméticos na Colômbia, que também foi a maioria mulheres, teve poucos empresários mesmo, né, homens, por causa dessa iniciativa, mas a gente tem... As iniciativas são para todas as mulheres, tem o Elas Exportam também, mas a gente sente falta de ter mulheres negras nesse projeto, porque é para todos, é gratuito. Eu não sei se é por falta, talvez, do acesso à informação ou de ter empresárias querendo exportar seu produto. Em uma conversa, uma vez, que eu tive com a Ana Repesa, que é a diretora, eu falei assim, Ana, olha aqui esse evento, vamos contar quantas mulheres negras tem? Ela olhou e eu olhei e falei assim, tem 3 ali, que eram as nigerianas, uma da África do Sul, eu brasileira e outra. Ela falou, por que as pessoas não vêm? Eu falei assim, será que elas estão sabendo que isso também é para nós? É para mulheres pretas, é para homens também, de certa forma, tem outros projetos.
Aí a gente ficou muito nessa questão dessa reflexão. Então, tem espaço, mas a gente também tem que ter o acesso a essa informação. E também a Apex Brasil assinou o acordo, né, do Elas Lidera de 2030. Então, esse número de 14% lá atrás já aumentou para 33% o número de mulheres que foram já contempladas com alguma ação específica para elas. Então, aí já aumentou muito a quantidade de mulheres que estão nessa liderança de exportação para mostrar os seus produtos. E tem uma missão que vai ser agora em agosto, que vai ser exclusivamente para o Chile, de mulheres empresárias de vários setores. Então, as oportunidades agora estão vindo, estão vislumbrando mais ter essa equidade de gênero, que é muito importante. E a questão das mulheres negras também, igual eu falei, a gente tem que tomar esses espaços, que esses espaços também somos nossos. Porque os nossos produtos são bons. Eu fui ali na feirinha, gente, tem que mandar esses trem para fora para o povo saber quem é o Brasil. Mandar mesmo, exportar e falar assim, tem gente que vende pão de mel, vende um brinco, tantas pessoas fora procuram isso. E a gente está aqui só com os nossos produtos vendendo. Vamos vender para eles, vamos vender para a África, vamos vender para a Europa, que tem espaço. A gente tem a Apex Brasil aí, outras instituições para a gente achar o caminho. Porque eu conheci uma empresária de artesanato. Ela faz umas coisas assim, uns artesanato muito específico, e um dia ela me procurou pela internet, falou, eu te vi alguma coisa da Apex e tudo mais, como que faço? Eu falei assim, não, você é de São Paulo, de uma cidade, tem a Apex aí e tudo mais, entra em contato, tem o e-mail, e começa a exportar. Porque ela manda, quando ela faz algumas viagens, para Nova York. E ela tem, nossa, é um artesanato assim, tão bonito, tão bem cuidado, tão personalizado, que as pessoas lá fora, e tem muitos brasileiros também que moram fora, para eles consumir, né, trazer esse mercado da saudade, essa brasilidade, também para eles saberem que estar comprando de um brasileiro também é muito importante. O mercado da saudade também é imenso. Dá para a gente explorar muito ainda. Obrigada, Camila. Tem alguns momentos desse lugar de cargo de liderança que a vontade é levantar da mesa, né? Queria, para a gente fechar, que nosso tempo está acabando, que você contasse alguma experiência de enfrentamento, como você resolveu, e qual a mensagem que você deixa para as mulheres que estão aqui dividindo conosco para os caminhos que a gente vai enfrentar. Vocês têm tempo? 9 minutos e 20 segundos. O Gibson falou, não importa, cabe no tempo. O Gibson me perguntou de histórias, agora eu vou ter que... Está ali, falando que está de olho. Olha, os desafios são muitos, acho que, né, esses enfrentamentos de machismos e racismos, de silenciamentos, de negação da nossa qualificação. Acho que vocês já trouxeram vários aqui, que acho que toda mulher preta já passou por alguma situação, né, de ser desqualificada ou de achar que a gente nunca está pronto, né? Ou sempre pedir mais uma coisa. Você fez pós, você fez mestrado, você fez doutorado, você fala não sei quantas línguas, mas falta isso. Então, a gente sabe que toda vez que a gente chega em algum ponto, né, como diz, tem um filme lá, Estrelas Além do Tempo, né, que tem uma cena que ela fala isso, quando a gente chega na linha de chegada, as pessoas mudam a linha de chegada. Então, esse é o desafio que a gente tem. Mas nós somos muitas, sabe? Eu não gosto de me apegar também só nessas questões negativas, porque eu acho que a gente também tem que se apegar em nós, e eu fico muito pensando em possibilidades de como superar esses desafios, sabe? Eu acho que a gente precisa se aquilombar mais, a gente fala muito sobre isso, né, Benilda? A gente tem um grupo chamado Aquilombe, que é um grupo de mulheres pretas no mundo corporativo, que é um grupo que é orquestrado pela Benilda e pela Cida Bento, em que a gente vem se fortalecendo, mas pensando em estratégias em como lidar com o mercado corporativo, como, enquanto mulheres pretas, nos protegermos, nos cuidarmos, né? Porque a gente também precisa estar bem. A gente, né, está falando aí de um cenário cada vez mais de adoecimento mental, inclusive, e que a gente precisa estar bem, que a gente precisa se fortalecer. Acho que o caminho é a gente se unir, a gente se capacitar,
né? Eu fico muito preocupada com essa coisa sempre só de vamos fazer acelerar a carreira, vamos fazer acelerar a carreira. A gente já 10 vezes acelerada, né? Porque a gente já partiu de antes, né? Quando uma pessoa está ali com a farinha, a gente já veio com o bolo de fubá pronto, porque a vida pediu isso para a gente enquanto mulheres negras. Mas, enquanto organização, eu acho que a gente precisa também... não sei se a palavra é pressionar, mas a gente precisa influenciar as organizações para que elas tenham um posicionamento institucional sobre alguns temas. Não dá para ficar na individualidade. Não dá. Não é individual, é coletivo. A gente está falando de questões que são globais, que são maiores. Então, as organizações, as empresas precisam se posicionar institucionalmente. Né? O que vocês vieram fazer? Quando a gente pede para as empresas se comprometerem com o movimento, é dizendo assim, olha, e aí? Você vai se comprometer ou você não vai? Né? Você vai entregar números ou você não vai? Então, a gente precisa, acho que, fomentar esse lugar também, sabe? Acho que os desafios todo mundo já sabe, a gente enfrenta eles todos os dias, mas a gente precisa cuidar uma das outras e cuidar, né? Acho que se tiver uma mulher preta do seu lado, cuide dela, né? Porque, de fato, não é fácil ser uma mulher preta nesse país, né? Nessa sociedade que ainda tem muitos vestígios. Então, acho que esse é o caminho. E aí, só um ponto, a gente vem apoiando muitos projetos, e eu queria trazer alguns aqui, para que todo mundo também saiba, e depois procure a gente. O Guilherme está ali, dá uma levantada de mão. Guilherme é do Pacto Global, da área de adesão. Quem quiser saber mais do Pacto, Guilherme é o cara. E aí a gente tem aí agora no segundo semestre um programa, a segunda edição do programa Mentorela, que é um programa de mentoria para mulheres, que a gente quer trazer mulheres negras. A gente está apoiando o Grupo Mulheres do Brasil, que é a nossa parceria com o programa de aceleradora de carreiras. A gente está apoiando a IBEF, que é um coletivo aí que tem... Tem alguém da IBEF aí? Não? Achei que tinha alguém da IBEF. A IBEF que está com um programa também de desenvolvimento para mulheres na área financeira. Então, a gente vem aí criando várias ações para o segundo semestre. Logo mais sai a pesquisa sobre a liderança feminina negra. E aí tem muitas coisas. Sigam as nossas redes sociais para também saberem mais. Mas acho que esse é o desafio. Assim, a gente está em construção e construção coletiva, sempre trazendo as organizações para perto e estando perto das organizações também. Gente, queria dizer que, se alguém tiver o interesse de jogar aí o link do Grupo Aquilombo, eu aceito, tá? Quiser piratear, eu tenho 500 grupos, mas dá sempre para ter mais um, tá, Benilda? Cabe, Benilda. Posso dar um spoiler? A gente vai ter um encontro agora, muito importante, em agosto, em Salvador, na Ilha de Taparica, na casa da Benilda Brito. Esse encontro vai ser uma potência, né? Pensa, Benilda, Cida, Salvador, Ilha de Taparica, Aquilombe. E hoje, o grupo do Aquilombe, a gente fez uma ação, a gente sempre faz, né? Não é a primeira vez. A gente fez, Benilda lembrou, bem lembrado aqui, que a gente fez uma ação de trocar flores entre as mulheres do Aquilombe. Então, as mulheres que estão no grupo estão recebendo flores hoje. E a gente está se presenteando, então está sendo bem bonito. Eu acho que vai precisar de um espacinho um pouco maior, né? Tem alguém disponível para ir nesse encontro? Camila, querida, sua palavra final para a gente encerrar, por favor. Conta aí dos desafios que tem sido... Os desafios que eu falei, tem muito, né? Igual a Verônica falou, ser uma mulher negra no Brasil tem seus desafios, já vem uma sociedade bem desafiadora, com várias limitações, mas também a gente avançou bastante. Eu creio muito nisso. Temos muito que avançar, mas a gente está tomando espaços, lideranças. E isso é muito importante. A gente está começando a ser mais ouvidas, né? As pessoas estão dando mais importância para nós, como líderes, como nós, empresárias, ou também como CLTs. Então, isso nos ajuda a crescer. Mas temos um caminho a percorrer, mas, pelo menos, a gente não está naquela inércia lá que ninguém foi, né? Porque que sim, eu vejo muita história da minha avó. Minha avó tem 92 anos. Minha avó não teve, na época dela,
quais opções nenhuma, de uma mulher negra, teve que casar, teve vários filhos. Então, assim, a gente vem para trazer um futuro melhor, de muitas CEOs aí de empresas, de muitas mulheres que têm, assim, uns salários, empregos muito bons, que esse desempenho, né, de questão de educação seja muito bem valorizado, porque a gente tem que ficar correndo 10 vezes mais para a gente alcançar. Então, que nós possamos ter, sim, salários. E o pessoal aí da Apex está aí, quem quiser envolver nesse mercado de exportação, vamos ganhar em dólar, em euro, em libra, e vamos ficar umas mulheres finas, igual eu falo, umas negras finas na nossa posição, a gente merece ter dinheiro, sim, e pôr nosso produto para o mundo inteiro conhecer e saber que é tudo produto made in Brasil. Porque a gente custa caro, né? Gente, manter a gente é caro. Queridas, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Vou pedir para a gente tirar uma foto e vou convidar a minha querida amiga Cláudia para a gente continuar. Como ela vem? Como a Florista.